Olá, bem-vindos para mais um vídeo dessa nossa série sobre cidadania italiana. Hoje acho que, sei lá, o vídeo mais pedido, né? Ou quem não pediu, tenho certeza que vai ser um dos vídeos depois que vai ter mais acessos, porque é um vídeo que eu procurei muito quando eu tava decidindo, né, fazer a cidadania aí do Pedro, e eu sei que é um vídeo que muita gente procura, que é, como vocês viram pelo título, quanto custa reconhecer a cidadania italiana na Itália. E neste caso, sem assessoria, que foi como nós fizemos. Então, sem mais delongas, sem enrolação, depois da vinheta, vem comigo que eu vou te dizer exatamente quanto foi que nós gastamos, porque lembrando que não existe um valor específico, né? Tudo vai depender aí de várias coisas que eu vou explicar tudo nesse vídeo. Então vamos lá, eu como uma boa virginiana que sou, tenho tudo sempre muito organizadinho e tenho inclusive os valores. Aqui minha pastinha, né, com tudo que nós gastamos certinho, com as notinhas fiscais, os escontrinos, né, da parte aqui da Itália. E eu vou passar para vocês então todos esses valores, inclusive com os centavos. A primeira parte dos gastos vai ser ainda no Brasil. E eu acho que esse é o maior gasto, é ainda no Brasil, que é buscando aí todas as certidões, fazendo retificações, traduzindo e apostilando, que é algo bem custoso. Então, vamos lá, vamos passar os valores. Eu tenho aqui a minha colinha, porque eu não lembro tudo de cabeça. Antes de começar a passar os valores, quem não assistiu aí os vídeos anteriores, né, eu recomendo que assista para saber exatamente do que eu vou falar agora aqui dos valores. Eu vou deixar linkado aqui nos cards essa playlist. E aí, a primeira parte, então, quando decidimos, né, reconhecer a cidadania, foi ir em busca das certidões. De todas as certidões, iniciando lá pelo antenato, que é o italiano, né, a gente chama de antenato, até chegar no Pedro. E sempre as certidões da linhagem, né, dos descendentes. No nosso caso, a gente optou por pegar também certidões de alguns cônjuges, porque tinham coisas erradas e nós queríamos vir com tudo bem certinho, então a gente acabou pegando também a certidão de nascimento de 2 cônjuges da linhagem. E aí mudou um pouquinho o valor, mas não tanto, foram só 2 certidões de nascimento, não foi grande coisa. Nessa primeira busca, então, né, das certidões em inteiro teor, nós gastamos R$ 660,62, porque nessa primeira, né, nessa primeira nessa primeira leva de certidões que a gente teve que pedir para os cartórios, porque depois a gente teve que fazer retificações e aí, obviamente, a gente tem que pegar todas essas certidões de novo. E não só pelas retificações, porque teve certidões que não precisaram ser retificadas, porém nós já havíamos pego elas aí há quase um ano e a gente queria vir para a Itália com as certidões o mais atualizadas possíveis, né? Porque algumas comunas exigem que tenha no máximo 6 meses de validade, então nós acabamos pegando todas novamente, inclusive as que não foram retificadas. E aí, depois de pegar todas essas certidões em inteiro teor, a gente fez toda aquela conferência bem detalhada, várias vezes, né, conferindo, eu conferi, depois o Pedro conferiu, para encontrar todo e qualquer erro, né, não deixar passar nada. E aí nós entramos em contato com os cartórios de cada uma das certidões que precisavam ser retificadas para tentar solicitar essa retificação administrativa, que é você ir direto no cartório e dizer, ó, eu tenho essa certidão com tal e tal erro, eu preciso retificar. E aí, para isso, você tem que comprovar esses erros, né? E comprovando esses erros, a única maneira de comprovar esses erros é levando a certidão de nascimento daquela pessoa que você está dizendo que tem alguma informação errada. E aí, para solicitar, né, essa retificação no cartório, você precisa levar essas certidões comprobatórias, que a gente chama, com cópias autenticadas, e também um requerimento com firma reconhecida. Então a gente teve aí um gasto, né, para reconhecer a firma do requerimento e para fazer essas cópias autenticadas. E no total, né, dessa parte, enfim, nós gastamos R$ 104,74. E aí 2 cartórios, né, algumas certidões eram de 2 cartórios de cidades diferentes que a gente morava, então nós tivemos que mandar essas cópias autenticadas e o requerimento, né, solicitando essa retificação administrativa por correio. E aí eu coloquei também o gasto do correio, que foi R$ 50,25.
E aí nós precisamos também da certidão de nascimento do italiano, né, que foi daqui da Itália para o Brasil. E para essa certidão nós tivemos um gasto de 20 euros, que foi o que a igreja, né, cobrou para enviar. Na verdade, não cobrou para enviar. A igreja enviou a certidão e junto com ela enviou uma cartinha solicitando aí uma contribuição de 20 euros, que nós acabamos pagando, obviamente, né? A gente queria fazer tudo certinho e pagou esses 20 euros. Então, já vai aí, né? Esses 20 euros já vai para a parte de gastos em euros. E para usar essa certidão, né, para fazer retificações no Brasil, porque o nome do italiano, a data de nascimento do italiano estava errada em algumas certidões lá do Brasil. E aí, para usar essa certidão italiana, nós precisamos traduzir ela para o português. Então, a gente contatou uma tradutora juramentada e pediu para ela fazer a tradução dessa certidão de nascimento do italiano para o português. E ela nos cobrou 30 reais por essa tradução. E aí, nós, infelizmente, né, posso dizer assim, tivemos o nosso pedido de retificação administrativa negado por um cartório. Um ou dois cartórios, agora eu não tô bem certa. Foram um ou dois cartórios que negaram corrigir aí uma certidão. Enfim, disseram que... Na verdade, eles inventaram, né? Disseram que não tinha nenhuma certidão comprobatória suficiente. Não me lembro exatamente o que foi que eles falaram. E apesar de nós termos provado tudo, né? Eles não aceitaram. Então, a gente teve que recorrer à retificação judicial. Contatar uma advogada e fazer, né, essa solicitação aí para um juiz. E nesse caso, como a gente já ia ter que pagar uma advogada para entrar com a retificação desse cartório em específico que não quis, a gente resolveu então colocar todas as certidões nesse pedido, né, de retificação judicial. Se eu não me engano, eu falei sobre isso em no vídeo de retificações. Se você não assistiu, tá aí na playlist, né, que eu deixei linkado aqui nos cards. Então, vá lá e assista, caso, né, você não entenda muito bem essa parte. Lá eu expliquei mais detalhadamente. E aí a advogada era uma amiga da família, ela acabou cobrando um preço aí inferior do que eu sei que custaria, né, para nós. Ela nos cobrou R$1.000 para fazer esse encaminhamento, né, pro fórum aí, solicitando para o juiz essas retificações de forma judicial. E aí, depois de alguns meses, então, a nossa solicitação foi aprovada, né, o juiz autorizou que todas essas retificações fossem feitas pelos cartórios e nós pegamos a sentença, encaminhamos então para todos os cartórios que providenciaram aí as retificações e fizeram uma segunda via das certidões já retificadas, bonitinhas. Eu lembro que teve um cartório, se eu não me engano, que não cobrou essa nova impressão da nova certidão em inteiro teor, achei até estranho, mas todos os demais cartórios cobraram. Então a gente pegou aí todas as certidões novamente e teve um gasto de R$ 572,47. Como vocês podem ver, o gasto é um pouquinho inferior do que aquela primeira remessa de certidões, né? E aí essas pessoas, se alguém aí estiver pedindo, tá, mas por que o gasto é inferior? É porque na primeira vez nós pegamos certidões de cônjuges, que agora não seria mais necessário, porque para vir reconhecer a cidadania italiana aqui na Itália, no Brasil também, você precisa apenas das certidões da linhagem, da descendência, não precisa das certidões dos cônjuges. Então, por isso que essa segunda remessa, a gente acabou gastando um pouquinho menos. E aí, ok, todas as certidões em mãos, né, já retificadas, bonitinho, e chegou a hora de traduzir e apostilar essas certidões. Lembrando que o Pedro, acho que eu não falei ainda aqui no vídeo, o Pedro é o trisavô dele, que migrou, né, para o Brasil. Então nós tivemos aí um total de 12 certidões. Na verdade foram um total de 13 certidões, porque nós trouxemos também a nossa certidão de casamento, além da CNN, é claro, certidão negativa de naturalização. Ela também tem que ser traduzida e apostilada. Então nós encaminhamos para a tradutora 14 documentos no total e ela cobrou para fazer essas traduções R$ 2.500. Daqui a pouco alguém aí pode ficar em dúvida e, sei lá, assistir esse vídeo e dizer, mas eu tinha mais certidões e gastei menos com tradução, ou vice-versa. É porque cada tradutora, cada estado tem aí a sua tabela de preços. Eu deixei todas essas informações
também no vídeo que eu fiz de traduções, por isso que eu falei no começo do vídeo, eu repito, se você não assistiu os outros vídeos, é interessante você assistir para entender esses valores que eu estou passando aqui. Nós somos do Rio Grande do Sul e os valores mudam aí conforme o estado. E aí, traduções em mãos, faltava apenas fazer o apostilamento de todos esses documentos. Dos documentos originais, dos documentos traduzidos, né, tudo bem certinho, você leva tudo num cartório que faz esse apostilamento de AIA e nós gastamos para todos esses documentos um total de R$ 1.576,40. Então a parte de gastos no Brasil basicamente é essa, né? Documentação, retificação, tradução, apostilamento. Claro que tem pessoas que gastam aí valores diferentes e acabam incluindo ter que viajar para outro estado. Nós demos a sorte de todos os documentos do Pedro serem do Rio Grande do Sul e os documentos que eram de outra cidade, a gente fez tudo por e-mail e correio, então a gente não teve gasto com viagens, esse tipo de coisa. Eu coloquei realmente os gastos que nós tivemos com documentação. E aí o total no Brasil em reais foi R$ 6.494,48. É um gasto bem grande, né? Como eu falei, acho que o maior gasto é essa parte ainda no Brasil. E aí depois a gente vem para a Itália e começa a gastar em euros. E aí nós nos preparamos, né, para vir para a Itália. E para isso nós compramos a passagem e compramos também um seguro viagem, que é obrigatório para quem vem fazer, né, o reconhecimento de cidadania aqui. Lembrando que a passagem, você tem que comprar uma passagem também de volta, porque senão você vai ter problemas na imigração. Então você tem que chegar aqui com passagem de entrada, obviamente, né? E uma passagem de retorno com menos de 90 dias. E também o seguro viagem correspondente a essa quantidade de dias que você tem de passagem, né? Então se você veio, por exemplo, nós, com uma passagem de retorno para 89 dias depois da entrada na Itália, nós tínhamos seguro viagem para 89 dias. E aí, de passagem, nós gastamos R$ 2.200 por pessoa. E de seguro viagem, nós gastamos, eu tenho anotado aqui, R$ 628,74. E aí, eu gostaria de lembrar que nós viemos em fevereiro de 2019, ou seja, pouco mais de 2 anos, né? E naquela época o euro a gente pagou aí um câmbio que variava entre 4,40 e 4,60. Então, para quem vai vir agora, né, sabe que o euro tá quase R$7. E aí, por isso que eu não vou converter os gastos que nós tivemos em euro para que você, não sei se você vai assistir esse vídeo agora quando eu postar ou se você vai estar assistindo esse vídeo um ano depois, e aí, como a gente sabe, o câmbio muda muito. Então, eu vou falar todos os valores agora em euros, e aí você, né, faz o cálculo aí de acordo com o câmbio do dia que você está assistindo esse vídeo. E aí, a parte aqui da Itália, eu ia passar para vocês só os gastos que nós tivemos com documentação e tal, para fazer o reconhecimento de cidadania, mas eu acho interessante eu falar quanto nós gastamos também com acomodação, alimentação e tudo mais. Por quê? Como vocês já devem saber, né, se assistiram aí os outros vídeos, nós fizemos essa cidadania sem assessoria. Então, eu quero que vocês tenham aí um real valor, né, quanto custa, para vocês depois poderem comparar aí quanto vocês gastariam mais ou menos fazendo sozinho e quanto vocês gastariam fazendo com assessoria. Como eu falei, esse vídeo é sem enrolação. E aí, as assessorias, eu não vou falar preço aqui, né, porque depende muito. Eu sei de assessorias que partem aí, sei lá, de 1.000 e pouco até assessorias que cobram 5.000 euros. E aí a maioria delas, também não sei exatamente como tá funcionando agora, na época eu cheguei a cotar com algumas assessorias, a maioria delas inclui nesse valor a residência com os gastos, né, de água, luz, gás, internet, mas não inclui alimentação. Acho que nenhuma assessoria inclui alimentação. Então, por isso que eu vou falar todos os valores para vocês terem mais ou menos uma noção de quanto custa viver aqui na Itália. Eu não vou falar os nossos valores atuais aqui em Torino, porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Quanto custa para um casal morar aqui em Torino. Talvez seja o próximo vídeo. Então eu vou falar quanto nós gastamos lá na época que a gente fez o reconhecimento de cidadania, que foi lá na região da Umbria, não foi aqui em Torino. Os nossos gastos mensais, tá? Era aluguel, que nós pagávamos 350 euros
já incluindo a água. Aí depois, gás e luz veio depois que a gente já tinha saído de lá, que a gente recebeu as contas, mas dava aí uma média de uns 100 euros por mês, porque era um apartamentozinho bem antigo, então fiação antiga, aquecimento antigo acaba gastando mais, né? Então coloca aí uma média de 100 euros por mês. De alimentação, eu e o Pedro, nós tínhamos uma alimentação que não era, né, não esbanjava tanto, mas a gente comprava tudo aquilo que a gente queria e nós gastávamos aí uma média de 150 a 200 euros por mês para 2 pessoas. Além disso, nós tínhamos também alguns gastos com transporte, mas não era grande coisa. A gente comprava os bilhetes que vinham aí 10 passagens, se eu não me engano. Fazendo uma média, a gente gastava por mês, acho que uns 20 euros de transporte, cada um. E eu acho que era isso, os nossos gastos basicamente eram esses, não chegava a 800 euros por mês, às vezes acabava dando um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas ficava nessa média de uns 800 euros por mês, incluindo a alimentação. Nós ficamos 3 meses nessa cidade, então coloca aí que nesses 3 meses nós gastamos 2.400 euros para se manter, né, digamos assim, e a cidadania do Pedro foi reconhecida em 1 mês e 2 semanas, então metade desse tempo. Porém, a gente já tinha aluguel pago aí para 3 meses e acabou ficando todo esse período lá na cidade, antes de sair de lá e fazer o workaway. E aí, em relação à documentação mesmo, para o reconhecimento de cidadania, né? A primeira coisa foi protocolar os documentos no Comune, e para isso a gente gastou 16 euros. Depois nós não tivemos mais nenhum gasto, até que o Pedro fosse finalmente reconhecido, né, cidadão italiano, porque nesse meio tempo o oficial vai analisar seus documentos, a sua residência vai ser confirmada, o oficial vai pedir para o Brasil a ANR, que é a non renuncia, e vai receber o retorno, né? No nosso caso foi de Porto Alegre, foi bem rapidinho. E depois disso ele vai transcrever as certidões de nascimento e casamento e você é aí reconhecido italiano. E aí depois disso você vai fazer a carta de identidade, passaporte e tudo mais. Então essa primeira etapa, né, que você entrega a documentação é apenas esses 16 euros. Então quando o Pedro foi reconhecido, nós fomos fazer a carta de identidade dele e ela custou 22 euros e 21 centavos, mais a foto, né? E aí a gente fez a foto naquelas maquininhas e custou 5 euros. Aí depois a gente fez também a tessera sanitária, que é um documento gratuito, esse não custa nada, né? Você precisa dele para ter aí acesso à saúde, né, digamos assim, para poder fazer visita médico, fazer exames, compra de medicamentos e tudo mais, mas o documento, a tessera sanitária, não tem nenhum custo. E aí, depois de alguns meses, a gente demorou um pouquinho para fazer o passaporte do Pedro, porque com a carta de identidade você faz praticamente tudo, inclusive viajar aqui dentro da Europa, né, só com a carta de identidade eletrônica você consegue, mas quando nós fomos fazer o passaporte, ele teve um custo de 116 euros, mais as fotos. Então, eu acho que de gastos mesmo com documentação aqui na Itália são esses. Como vocês viram, não é grande coisa. O gasto maior mesmo é para se manter. Então é isso. Esses foram os nossos gastos para reconhecer a cidadania italiana aqui na Itália. Em fevereiro de 2019, né? Então, como eu falei, tudo vai depender aí de quando você vai vir para cá, quanto está o câmbio do dia, mas acho que esse vídeo deu para vocês terem uma ideia mais ou menos de quanto custa exatamente em euros, né? E aí depois você converte. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma maneira. Então, se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito, compartilhar com quem também está em busca desse sonho. Um grande beijo, nos vemos no próximo vídeo e tchau!